Fala galera, beleza? E aí, preparados, preparadas para a gente matar a nossa última questão, né? A pergunta de número 6 do nosso caso clínico 4? Bora lá então. Respondendo então a pergunta número 6, a nossa última pergunta do caso clínico 4, deixo o caso clínico aqui com vocês. E aí eu pergunto, né, galera, por que o paciente está apresentando testículos reduzidos? Por que ele está apresentando azoospermia, né, que é aquela ausência de espermatozoides lá no sêmen, principalmente considerando que ele já tem uma filha de 6 anos? E aí eu peço para vocês me explicarem, né, galera, qual que é a relação entre o tamanho testicular, a produção endógena de testosterona e a ausência na produção de espermatozoides. Então essa última pergunta eu vou aproveitar para falar um pouquinho aí das outras também, né, que vão nos ajudar a entender melhor essas últimas perguntinhas aí que eu deixei para vocês. Vamos lá então, galera. Novamente, pensando num organismo fisiológico, num organismo em que tudo está ocorrendo dentro do esperado, o LH atua nas células de Leydig, que vão produzir, que vão liberar mais testosterona, parte dessa testosterona vai para o sangue, parte dessa testosterona vai para o interior dos túbulos seminíferos. No vídeo em que a gente viu a resposta 5 desse nosso caso clínico, a gente viu que parte dessa testosterona vai ser convertida em estradiol. E a gente viu também que outra parte da testosterona vai vir aqui para o lúmen. E olha a diquinha que eu dou para vocês, povo. Essa grande quantidade de testosterona aqui no lúmen vai ser fundamental para a produção de espermatozoides. Então, o que acontece? Não basta eu ter testosterona no sangue. Eu preciso ter testosterona aqui no interior dos túbulos seminíferos. Beleza? A testosterona é o único hormônio que está envolvido na produção de espermatozoide? Não, tá, galera? O próprio estradiol aqui também é importante. O FSH que está chegando lá da adenohipófise também é importante. O ABP, né, a proteína ligadora de androgênios. O GH também é um hormônio importante. Ou seja, a gente tem alguns hormônios que são fundamentais para a produção de espermatozoide. Vamos lembrar aqui desse nosso paciente, o que acontece? Ele já está há tanto tempo se utilizando de testosterona exógena que a produção endógena de testosterona, que aliás não só de testosterona, né, mas também dos outros hormônios da célula de Sertoli, essa produção endógena está muito baixa. E aí o que a gente vê, né? Os testículos que trabalham a menos tendem a se atrofiar. E essa é a razão pela qual os testículos do nosso paciente estão reduzidos. Além disso, acabei de mencionar para vocês, né, uma série de hormônios que são importantes para a produção de espermatozoide. Se a produção endógena dele está baixa, naturalmente dificulta a produção de espermatozoide. Então aqui, para a gente fechar essa última pergunta, né, eu peço para vocês apontarem uma relação entre a diminuição dos testículos, a diminuição dos hormônios e a ausência na produção de espermatozoides. É bem isso, né? A gente tem o FSH mais baixo, o LH mais baixo, né, porque estão sendo inibidos pelo excesso de testosterona exógena. A gente tem menos estímulos para que os testículos produzam seus hormônios, então por isso os testículos com tamanho menor, uma menor liberação de hormônios, dentre eles a testosterona, e com menos hormônios aqui no interior dos túbulos seminíferos, a gente tem uma menor produção de espermatozoides, ou até aqui no caso, né, uma ausência. E aqui até deixo uma consideração final, galera, que alguns alunos me perguntam aqui usualmente nas minhas aulas. Essas alterações, elas são permanentes ou elas podem regressar, por exemplo, à homeostase? A resposta é depende, tá? Por que depende? Porque cada organismo, galera, é um organismo. Então existem pessoas que ciclam a vida inteira e que sequer têm esses efeitos. E existem pessoas que fazem, sei lá, 3 ou 4 ciclos e têm. Então, para a gente fechar esse nosso caso, né, galera? Imagina que todas aqui, se já não são adultos, já estão bem próximos, bem próximas a isso. Se vocês forem fazer uso de alguma substância exógena, seja aí, por exemplo, hormônios, seja substâncias que prometem um emagrecimento rápido, enfim. O meu conselho é que vocês antes vão numa boa endocrinologista, que manjem do assunto, né? Porque, claro, né, esse é um assunto muito particular, então não necessariamente todas as endocrinologistas manjam de uma maneira tão aprofundada, então que procurem esses profissionais para fazer essa utilização de uma maneira correta, sem que cause aí possíveis prejuízos ao corpo de vocês. Então é isso, galera. Espero que com todas as respostas dessas perguntas, vocês possam entender um pouco mais de como o excesso de hormônios no nosso organismo, sem a necessidade, né? Como eles podem causar efeitos deletérios, efeitos adversos. É isso aí, pessoal. Um abração para todo mundo e agora é se preparar para o nosso caso de número 5. Valeu!